Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Explica. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o nome dele é Wellington, ele é profissional da área de educação física e hoje ele está aqui para falar comigo de um assunto muito importante, que é para discutir sobre os benefícios que a atividade física pode proporcionar para quem é ansioso. Não é de hoje que a gente ouve que a atividade física faz bem para a gente, mas ainda assim todo mundo tem algumas dúvidas e muitas vezes acabam não incluindo aí na sua rotina. A maioria, quando pensa na atividade física, né, o Wellington pode até comentar depois um pouquinho, eles associam muito a ideia de corpo, mas a atividade física também faz bem para a nossa saúde emocional, né? Eu sempre oriento aos meus pacientes a incluírem a atividade física, porque ela também pode ser muito benéfica para quem sofre de ansiedade e também já ouvi relatos de pacientes meus que após começar a praticar atividade física, independente de qual eles optaram, eles perceberam uma melhora, né, nas crises de ansiedade, na diminuição dos sintomas, né? E para me ajudar, como eu disse, o Wellington está aqui para esclarecer algumas informações muito importantes, então seja muito bem-vindo, Wellington. Então, conta pra gente por que e como a atividade física ajuda quem sofre de ansiedade. Bom dia, Bia, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer aqui estar ajudando e estar tendo essa conversa com você. E eu creio que é extremamente importante, né, ter esse assunto, porque pode ajudar muitas pessoas que vão assistir esse conteúdo, né? Uhum, Então, vamos lá. Cara, a atividade física, ela é extremamente importante nessa questão do controle da ansiedade, porque ela funciona como um canalizador, né? uhum, Muitas vezes, pessoas que sofrem com transtornos da ansiedade, elas estão muito inertes ali nas rotinas do dia a dia. Então, o uhum, estresse do trabalho, as demandas de entrega, seja trabalho, faculdade, pressão da família, qualquer coisa. uhum, E aquele momento que ela está praticando ali atividade física, ela está trabalhando com o seu corpo de maneira geral, mas principalmente com a sua cabeça, né? uhum. A prática de atividade física, ela vai ajudar muito ali na liberação de endorfina, que é extremamente importante também para nossa cabeça, para ajudar a canalizar toda essa questão da ansiedade. Uhum. Interessante que existe uma resistência muito grande para as pessoas começarem a praticar o exercício físico, né? Porque, embora exista já várias informações acessíveis para que as pessoas tenham acesso e saibam que a prática de exercício físico é benéfica, quando ela sente no corpo o benefício, é totalmente diferente. Porque já aconteceu também, Wellington, de pacientes, por exemplo, em que eu recomendava no mínimo uma caminhada. Falava, caminha, no mínimo 30 minutos. E a pessoa chegar depois e falar, eu caminhei por 1 hora. Então, ou seja, ela começou resistente e quando ela começou a praticar a caminhada, ela já sentiu na hora os benefícios que aquilo proporcionou para ela, né? Então, assim, antes mesmo, a pessoa tem que acabar rompendo um preconceito, que pode ser também, né? E essa resistência de que ela olha para algo que, de uma certa forma, é acessível, porque, assim, uma caminhada, você não precisa de uma academia, você não precisa investir financeiramente, né? Para aqueles que não têm, às vezes, condições de se inscrever e começar um esporte da qual requer investimento financeiro, existem também aquelas alternativas que não precisam de custo, não precisa de um espaço super estruturado, e ela vai ser beneficiada da mesma forma, né? Claro que a gente vai especificar aqui um pouquinho, né? Existe, né? Eu citei o exemplo da caminhada, mas existe o exercício certo ou mais indicado para esses casos de pessoas ansiosas ou até mesmo depressivas? Na verdade, eu sempre coloco assim para todo mundo que me pergunta, né, que o exercício certo é aquele que te faz bem. Exatamente. Exatamente, esse é o principal. Pode ser esporte, algo, às vezes as pessoas ela até associam aquela coisa, putz, não, vou participar de um esporte que é mais competitivo e isso vai aflorar a minha ansiedade. Muitas vezes Uhum, não. Se aquilo te faz bem,
se aquilo vai de encontro com o que você acredita, se aquilo realmente, tipo, faz sentido para ti, o principal é começar por aí. Uhum, Muitas vezes as pessoas, elas procuram atividade física, não, tipo, beleza, eu quero algo que vai contra ali o meu sedentarismo, eu quero melhorar o meu corpo e tal. Aí, beleza, vai para uma musculação e tipo, putz, musculação é chata. Fui lá porque um amigo meu me indicou. E aí ela acaba não encontrando na musculação aquilo que ela procurava. Beleza, não tem só a musculação para procurar, tem a uhum. caminhada, né? Tem uma corrida, tem diversas outras práticas que a gente pode ali, e aquilo fazendo bem pra gente vai ajudar nesse controle também. Acho que o principal ponto Exatamente. Exato. tipo assim, procurar vencer aquela primeira barreira que às vezes pode estar relacionado com preconceito em relação à atividade física ou a sua própria preguiça. Não sei se eu posso colocar assim aquela questão de, putz, sair daquela zona de conforto, de realmente procurar algo que te faça bem, entendeu? É sim, eu acho que você tirou as palavras da minha boca, porque é uma coisa que eu sempre oriento, não só em exercícios físicos, mas em qualquer atitude ou escolha que a pessoa for fazer na vida dela, faça escolhas que vão te proporcionar bem, faça escolhas que vão trazer sentido para o que você está vivendo naquele momento, né? Então, eu acho que você colocou Exatamente. muito bem. E você acha que ainda faltam informações e estudos referente ao benefício que a atividade física pode proporcionar para quem sofre de transtorno mental? Cara, se fosse para a gente ter essa conversa, tipo, vamos colocar assim, uns 8, 10 anos para trás, eu acho que faltaria mais informações. Ah, Hoje em dia, não. Eu acho que a informação ela está muito rápida, a gente consegue ter muito acesso fácil. Hoje em dia, qualquer pesquisa rápida no Google, você consegue achar alguma relação do que você está procurando, né? Principalmente com relação a esse assunto, né? uhum. Então, hoje em dia, eu acho que não falta informação nesse sentido, mas muitas vezes falta um direcionamento correto para nortear ali a pessoa no que ela está buscando, entendeu? Uhum. E eu até te perguntei anteriormente se existia alguma atividade física mais correta ou mais indicada para esses casos, porque já aconteceu, né, de pessoas após praticarem algum exercício físico especificamente, você até citou o exemplo da corrida, e eu acompanhei um caso de perto, onde a pessoa já era ansiosa e conforme ela correu, né, ela começou a inserir a corrida na rotina dela, ela ficou mais agitada. Mas porque assim, ao invés dela usar o exercício físico como um mecanismo para ela liberar a ansiedade, ela começou a alimentar mais ainda. Né? Então, por quê? Foi uma relação dela, da pessoa, com a corrida, não que a corrida especificamente, né, vai ocasionar nisso. Mas, assim, é importante ter essa orientação, esse acompanhamento, como você mesmo falou, para evitar situações como essa que eu presenciei, né? Você já presenciou alguma coisa do tipo, Wellington? Sim, por exemplo, como dentro desses anos que eu trabalho com o karatê, né, de maneira específica, já pude acompanhar alguns alunos que, principalmente, entraram no meu dojo, né, na minha academia, e aí começaram a prática e tudo. Alguns tinham ali o karatê, sim, como um canalizador de todo esse estresse, né, que a ansiedade ela traz, né? E aí eles conseguiam remediar aquilo com a prática do karatê, mas em alguns momentos, né, principalmente quando chegava-se perto de exames de graduação ou competições ou apresentações, eu via, né, que aquela prática ela acabava sendo um pouco mais estressante para elas e aí desenvolvia, tipo, levava ele até alguma crise de ansiedade, entendeu? Uhum, Então, tipo, uhum. alguns momentos, né, eu percebi que, tipo, a pressão ali daquele momento levava a pessoa a ter uma crise de ansiedade. Isso nos anos iniciais da prática. Com o tempo, a pessoa ela foi conseguindo, tipo, equilibrar isso e controlar um pouco melhor. Toda atividade física, ela é boa nesse sentido, né?
mas tudo vai depender muito do quanto que você consegue se adaptar também àquela prática. Então, de repente, beleza, eu entrei num esporte, mas aquele esporte ele pode ativar algum gatilho em mim, e aí a gente entra em Uhum, gatilhos psicológicos que uhum. podem aflorar a condição da ansiedade. Aí, de repente, naquele momento, não é tão ideal começar por aquele esporte, entende? Uhum, Aí você uhum. vai traçando outros caminhos, outras formas também de realizar aquela prática e seguindo nesse sentido. Sim, e você traz aí, de uma certa forma, com esse apontamento, a importância do autoconhecimento. Porque de início ele escolhe uma prática esportiva que proporciona prazer para ele, e aí a partir de algum evento específico, isso desperta um gatilho, e aquilo que era prazeroso, a partir de um momento passa a ser estressante. Então, assim, se a pessoa tem um amadurecimento, no sentido dela se conhecer, suas emoções, saber dizer o que está fazendo mal e bem e até que ponto, qual é o limite dela, quando ela chegar nesse momento que você estava descrevendo, ela mesma vai perceber, nossa, acho que eu estou me relacionando agora com esse esporte de uma forma ruim. Então, tá na hora de eu Certeza. me policiar, né? Então, assim, olha o quão é importante a gente se conhecer, né? Esse autoconhecimento, ele é necessário não só para você falar das suas emoções, mas até para você olhar se as escolhas que você está fazendo no seu dia a dia também não estão sendo aí tipo, afetadas de uma forma negativa para você, né? Não vai trazer esse lado negativo para você. Para onde que eu vou direcionar essa pergunta? Porque eu quero ser bem específica com você, Wellington. É verdade que os benefícios da atividade física são os mesmos que um medicamento pode oferecer ou são melhores? Cara, eu até eu sou uma pessoa meio que resistente a essa questão de remédios, né? Tipo, procuro evitar e tipo eu tomo só quando é estritamente necessário. Não que é ruim, tá? Jamais, de forma Uhum, alguma. uhum, Mas eu acho que sim, tá? Tem muitos estudos, né, que comprovam grandes benefícios da prática da atividade física e principalmente nessa condição de redução da ingestão medicamentosa, né? Então, uhum, conforme você vai praticando atividade física, isso relacionado à dor, fatores psicológicos, não importa. O que é mais importante é a sua recorrência na prática da atividade física. Quanto mais recorrente é aquela prática, menor vai ser ali a condição da sua ingestão de medicamentos. Tudo vai depender muito do seu caso clínico, sim, do que o médico ele orienta e tudo, mas conforme você vai se desenvolvendo ali na prática da atividade física, os próprios médicos eles já vão ali reduzindo a condição de ingestão de medicamentos, né? E isso daí uhum. tem muitos estudos que comprovam, né? Uhum. E se a gente for fazer uma comparação até acho que bastante eficaz para entender, existe muito aquele argumento, né? Ah, mas o medicamento ele também vai ajudar a pessoa a liberar aquela serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, né? E aí o que acontece? Se a gente parar para pensar agora, né? Você, eu e a pessoa que estiver assistindo a gente, né? Se a gente comparar um hormônio que o nosso corpo ele já produz naturalmente, né? Na atividade física, você vai estimular mais ainda a produção daquele hormônio. E se a gente comparar esse hormônio, que ele é ingerido, que você toma o medicamento e a partir disso você sente, só nesse exemplo a gente já consegue ver que é claro que a qualidade vai ser diferente. Porque é o seu corpo produzindo uma coisa que ele já foi feito para fazer. É claro, o medicamento ele é importante, mas quando é realmente necessário, né? Eu sempre coloco de que quando a pessoa está num quadro inicial de ansiedade, né, está ali apresentando sintomas, o uso de medicamento às vezes não é tão necessário quanto no caso de uma crise de pânico, né? Quando a pessoa já está num estado mais avançado, da qual ela realmente não está conseguindo ter controle, né? Nesse caso, o Exatamente. medicamento se vê necessário, mas mesmo com o uso de medicamento, os exercícios físicos, eles não são contraindicados, muito pelo contrário, né? Eles podem ser auxiliados. Uhum, exatamente, porque, é, cara, o nosso corpo é aquela máquina, vamos dizer assim, perfeita, né? Ele já produz tudo, entendeu? Ele já Uhum, produz tudo que a gente precisa. Então,
justamente procurar esse tipo de atividade que vai ajudar ainda mais nessa secreção hormonal que a gente precisa para controlar esses fatores psicológicos é extremamente importante, entendeu? Uhum, Claro, existem fases, como você comentou, fases que aquela condição está um pouco mais descontrolada, vamos dizer assim, e que só a atividade física ela não está contribuindo 100% para uhum, controlar ainda mais aquela situação. Ok, faz sentido, desde que tenha um acompanhamento adequado para isso, uhum, né? Então, mesmo nos meus alunos, né, que tem essa condição, tudo, é, quando a situação ela tá num ponto que, tipo assim, já começa a fugir um pouco mais do controle, tipo, eu sempre procuro fazer eles procurarem um auxílio de um psicólogo, procurarem um auxílio de pessoas que, cara, realmente vai contribuir para auxiliar eles nesse momento, né? uhum. Então a gente fala muito daquela questão multidisciplinar, né? Aquele atendimento multidisciplinar. Eu, como profissional de educação física, eu direciono os meus alunos para profissionais de nutrição quando é necessário, para profissionais de fisioterapia quando é necessário, para profissionais de psicologia quando é necessário também. Porque Uhum. quando eu consigo associar isso com a prática que eu direciono dentro do meu dojo, isso daí, os benefícios para ele são muito maiores, entendeu? E Uhum. aí, tipo, aí entra nessa condição, né? Tipo, ele está praticando mais atividade física, a ingestão de medicamentos ela vai diminuir, entendeu? Sim, sim. E você falando, né, dessa questão da equipe multidisciplinar, que é muito importante, né? Para uma pessoa que ela quer, por exemplo, se consultar com um profissional da área de educação física, ela só consegue encontrar na academia? Quais outros meios ela pode, por exemplo, entrar em contato com você, quando ela está nessa condição de ansiedade? E eu oriento a pessoa a procurar praticar exercício físico e ela também é orientada a falar com um profissional. Qual é o meio mais fácil de chegar, por exemplo, até você? Nossa, acho que hoje ainda, tipo, tá muito mais fácil do que, do que antes, né? Principalmente com, eu acho que a quarentena, né, ensinou a gente a se readaptar de várias formas, né? Sim. Então, cara, chamadas de vídeo, o próprio acesso ali Instagram, Facebook, né? Então, por exemplo, acho que o principal é ter ali na sua rede de profissionais, principalmente amigos que você sabe que realmente entendem do assunto, então profissionais que você confia, entende? Uhum. E aí você direcionar o seu cliente, o seu paciente para essas pessoas que você confia e tipo, aí tem, você pode entrar por vários canais de comunicação Uhum. celular, WhatsApp, Facebook, Instagram, então fica muito mais fácil hoje em dia, né, para ter esse acesso. Sim, já existe até a academia online, né? Então, O pessoal já liga a câmera, já todo eu mundo se mesmo, vê lá se exercitando. eu mesmo nunca pensei em ensinar karatê pela online, pela câmera, e hoje em dia eu faço isso. Uhum. E você pode dizer então aqui pra gente que os benefícios são os mesmos, né? Independente da onde a pessoa está tendo acesso. Sim, exatamente. É, falando especificamente desse momento que a gente está vivendo, né, de toda essa condição de pandemia, de quarentena e tudo mais, né, que se a gente for parar para relacionar, existe uma tendência aí nessa questão da quarentena de aflorar muito mais esses casos de ansiedade, principalmente Uhum. para pessoas sedentárias que não tinham realmente relação com a atividade física, eram muito dependentes ali das soluções de medicamentos, né? E Uhum. aí, cara, você não pode sair de casa. O que você vai fazer, né? Uhum. Toda essa situação, né, te pressiona ainda mais. E com relação aos meus alunos, até fiz uma pesquisa recentemente com eles, né, do quanto que foi importante, né, manter essa prática da nossa atividade no karatê, mesmo que de forma online, para eles passarem por esse período da quarentena. Uhum. 100%, 100% respondeu que foi extremamente importante, né, manter essa prática do karatê, principalmente para aliviar a tensão que estava relacionada com esse momento da quarentena. Porque eles encontravam ali naquele momento uma forma de, cara, canalizar ali as energias que eles tinham, entendeu?
E você passa muito tempo Sim. dentro do mesmo local e tal, aí tipo, a tua cabeça vai longe, né? Então, Uhum. foi extremamente importante. Como a gente começou falando, a prática da atividade física, ela não pode ser só relacionada com o benefício corporal, né? Não pode ser só relacionada com isso. Ela tem que ser uma coisa que te faz bem principalmente psicologicamente, que é a cabeça que Uhum. controla o resto, né? Então, se a Sim. cabeça não tá bem, infelizmente o restante vai ter uma tendência muito maior a não estar também. Sim, e uma coisa que é bem legal frisar é que a atividade física também é uma alternativa terapêutica, né? Com A certeza. gente tem o psicólogo que faz a terapia, né? Acompanha ali a pessoa a ajudar a desenvolver melhor esse autoconhecimento, mas que ela também pode conseguir isso através de uma atividade física ou através de qualquer outra atividade manual também. Porque é ela fazendo, é ela se conhecendo, é ela colocando em prática aquilo que ela sente necessidade. E Sim, principalmente ela externalizando os sentimentos, né? sim, com Então, certeza. assim, é o que eu particularmente como profissional, chamo de mecanismo de defesa, né? Existe um mecanismo de defesa da qual nos prejudica, que é quando a gente se fecha para o mundo, mas também existe aquele mecanismo de defesa que é quando eu uso das alternativas presentes no meu ambiente para me proteger daquilo que eu sei que me faz mal. Então, Sim, eu vou usar do que eu gosto, do que eu consigo ali dentro do possível praticável, para me proteger desse lugar hostil, desses estímulos que não estão me fazendo bem, né? E a quarentena, ela não só ajudou a piorar os casos, né, de quadros de ansiedade que já existiam, como também surgiram mais. A ansiedade, sim, assim, ela nesse período ela é normal até o ponto que, assim, a gente teme aquilo que a gente não conhece. E a quarentena é uma coisa que ninguém esperava, né? Desencadeou aí uma série de inseguranças e é óbvio que a gente vai ficar ansioso. Só que nesse ponto, a gente tem uma ansiedade que, de uma certa forma, nos protege, que está ali nos resguardando, que está ali nos protegendo. A ansiedade ela vai passar a ser ruim a partir do momento que ela afeta a sua qualidade de vida e impede você de trabalhar, de se alimentar, de se exercitar, de se relacionar, não só com o mundo, mas principalmente com você, né? Então, o nosso corpo é lindo, né? claro. Nós temos tudo em nós para nos beneficiar, e é claro que a gente entra em momentos de desequilíbrio, e isso é normal porque somos seres humanos. Ser humano é instável, então tudo bem ficar ansioso às vezes, também ter sintomas às vezes um pouco depressivos, ficar triste com o que está acontecendo, mas o ponto principal é até que ponto isso que você está sentindo está trazendo de impacto na sua vida, né? O principal é correlacionar isso com a sua qualidade de vida de maneira geral, né? E Uhum, encontrar atividades que tipo te ajudem a canalizar todo esse estresse, toda essa energia, entendeu? uhum, Tem muitas pessoas que conseguem canalizar isso de uma forma muito boa lendo. Beleza, exatamente. e a leitura que te faz bem, a leitura que tipo te ajuda a controlar isso, legal. Eu acho que o mais importante, entrando naquele tema do autoconhecimento, é você principalmente se entender e entender o que te faz bem, entendeu? Uhum, E aí, tipo, sim. com isso, você realmente vai conseguir, tipo, procurar atividades que você consegue canalizar melhor isso, entendeu? Sim, O que não exatamente. pode é aquela coisa, né? É se render à situação e se deixar afundar naquilo, naquela condição, né? Sim, sim. Aí a gente passa a entender a condição da ansiedade que entra como como um mecanismo de defesa, que é o que todo mundo tem, o que todo mundo sente em algum momento da vida, e o quanto que isso daqui tipo, acaba ultrapassando esse mecanismo de defesa e realmente vira um caso clínico de ansiedade. Sim, sim. E também a importância de você recorrer à ajuda. Se você está sentindo, está percebendo exatamente isso que você pontuou em você, né? No sentido de que a pessoa olha e fala, alguma coisa não está legal, procurar ajuda, procurar informação. A informação hoje é muito mais acessível, né? Como a gente falou no momento aqui da nossa entrevista. Então, procure ajuda para que isso não se intensifique e não te prejudique ainda mais, né? Então, assim,
Olha quanta informação importante, né? A gente acabou trazendo aqui e já caminhando até para o final da nossa entrevista, Wellington, eu gostaria de pedir para você, assim, para uma pessoa que sofre de ansiedade e é sedentária hoje, qual é o exercício mais indicado ou o que você orienta nesse momento essa pessoa a fazer? Quais passos dar? Puxa, isso daí é importante, né? Porque a pessoa já naquela condição de sedentarismo já tem, né, tipo uma tendência maior a ter uma aversão ao exercício físico, né? Uhum, Porque, putz, eu vou me cansar, eu não gosto de me mexer. Todas essas coisas, mas eu acho que o principal cara, dar o primeiro passo. uhum, Tem que dar o primeiro passo. Realmente se entender, procurar ajuda, tudo mais, mas dar o primeiro passo. Começa com uma caminhada. Vai ali evoluindo da caminhada para uma caminhada um pouco mais rápida, mais longa, uhum, entendeu? É, se isso daí já vai te ajudar a sair da condição de sedentarismo, né? Mas que rapidamente, depois dessas evoluções da caminhada, em tipo, começou ali um pouquinho, caminho ali 30 minutos, dali a pouco você caminha 40, uma hora, caminha por uma distância um pouco maior, evolui dela para uma corrida. Porque o uhum, caminhar, a gente caminha o tempo inteiro. sim. Entendeu? A gente caminha o tempo inteiro. Então você tem que ir aí, aos poucos, indo procurando atividades que vão quebrando esse estado de platô, né? Tipo, caminhar a gente já caminha. Mas já é um exercício que já vai te ajudar a sair um pouco mais dessa condição de sedentarismo, né? Então, começa a evoluir dali para alguma prática de atividade física um pouco de moderada para mais intensa, e aí você vai encontrando atividades que te façam bem, entendeu? Acho que o principal é Exatamente. isso, é dar o primeiro passo. Exato. Então, gente, o segredo é começar, sair do papel, sair da ideia, partir para a ação, né? O pensamento já é um ensaio que a gente tem antes da ação. Então, vamos sair do só pensar, do só falar e dar esse primeiro passo, começar, porque os benefícios eles vão vir, podem demorar, é bom especificar. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem um processo. O resultado ele vai chegar, mas isso vai depender do seu tempo. Não precisa se cobrar por isso, né? Então, na medida em que você trabalhar, se dedicar e desejar essa melhora, que esses sintomas amenizem, né? O resto vai ser consequência, né? Então, vamos focar no processo e, por fim, o resultado vai ser muito mais benéfico, porque você vai ter amadurecido durante todo o seu processo e quando chegar lá no seu resultado, você vai ser uma outra pessoa para usar dele como bem entender. Wellington, eu quero muito, muito te agradecer. Foi muito importante essa entrevista. Eu acho que vai contribuir sim para quem está nos assistindo ou irá nos assistir em algum momento porque eu como profissional, quando eu criei esse projeto, eu acredito nisso, na importância da informação, na importância de que a pessoa pode ver que ela tem fácil acesso hoje a profissionais como eu, como você, e que pode sim, através disso que a gente está falando, trazer de benefício para ela, para o autoconhecimento dela no dia a dia dela. Então, muito obrigada. E muito obrigada para você também que nos assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, galera! Valeu, Bia, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.